Olá! Concurso público, fiscalização de concessões aqui no estado, inclusive de rodovias pedagiadas e do transporte intermunicipal, são alguns dos temas da nossa entrevista de hoje. Nos nossos estúdios, eu falo com o presidente da AGER, Luiz Alberto Nespolo. Seja bem-vindo. Olá, Patrícia e equipe. Um prazer enorme estar aqui representando a AGER para bem esclarecer a comunidade. Fique muito à vontade na condução, estamos aqui para bem prover de informações e é muito importante isso para a AGER. Queria começar falando sobre boas notícias, presidente, o concurso público, né? O concurso público que está em andamento já, o edital, enfim, as inscrições, ele é aguardado há muitos anos, a gente sabe. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre ele, se ele vai atender a demanda já, vai sanar essa demanda da AGER, que é tão necessária, né? Que é a mão de obra para fiscalizar tantas áreas. Perfeito. Desde que a gente aportou na AGER, tem trabalhado os problemas estruturantes, não porque a gente tenha uma visão diferente, mas já estava mapeado, inclusive registrado por alertas do Ministério Público através de TAC, a necessidade de um concurso público tão postergado, onde ele percebia que a agência não tinha estrutura suficiente para bem regular e fiscalizar os serviços delegados. Então, desde 2006 tem um TAC, ele foi aditivado em 2019, sempre pedindo por concurso. Em 2019 aditivou por um processo seletivo, onde está concluindo esses 2 anos que ele permitiu. Ele aprisionou uma verba de outorga, no bom sentido, né? Ele congelou e destinou para, transferindo a exigência do Estado para a AGER que ela fizesse um processo seletivo. Nos ajudou grandemente esse processo seletivo, porque conseguimos trazer 24 servidores que proveram em 2 anos de exercício uma evolução da nossa capacidade regulatória. Mas é necessário, o governador se conscientizou disso, a Casa Civil também, que é importante prover a regularidade e continuidade do serviço da AGER. Mediante esse trabalho que nós fizemos bastante exaustivo, mas importante, foi aprovado 55 vagas. Essas 55 vagas, depois de percorrer todas as etapas legais, elas estão no momento de serem executado o concurso. Tem uma abrangência bastante significativa, porque a AGER tem recebido muitos serviços, nós vamos acabar falando de alguns deles, e é importante que ela esteja preparada para, quando chegar esse serviço, ela suportar de maneira adequada, provendo qualidade aos serviços públicos delegados. Então, esses 55 vagas estão 2 vagas para analista administrativo. É importante esse cargo para quem ainda quer se inscrever até dia 15. Todas as inscrições que eu falar aqui, todas as possibilidades, é até dia 15/3. A partir daí, pode pagar até o dia 17, mas encerra-se as inscrições e a oportunidade. É uma janela de oportunidade também para os concurseiros e para quem gosta dos serviços regulatórios, que é um encantador, né? Regular e fiscalizar um serviço público é bastante interessante. Tem um alcance muito grande. Então, nós temos 2 vagas para suporte, que são no serviço da DAS, para ter servidor de carreira que possa nos suportar melhor. 2 analistas regulador administrativo. O salário inicial é 7.153, podendo chegar 2,5 vezes, quase 2,7 vezes o valor durante sua carreira. E 7.153 e a taxa de inscrição é R$120 para essas 2 vagas. Pode ser formado em administração ou ciências contábeis. Nós temos 22 vagas importantes para outras formações. Então, nós temos analista regulador, perfil da administração, 1 vaga. Temos perfil de ciências contábeis, 4 vagas. Temos o perfil de computação. Hoje os serviços evoluíram muito e nós vamos falar de CCO. Nós precisamos também da ciência de dados. Então, nós temos o perfil de ciência da computação ou sistema de informação com 2 vagas. Temos do perfil de direito. Hoje já temos vários colegas do direito, então teve 1 vaga só. No perfil de economia, nós precisamos bem calcular os reequilíbrios econômico-financeiros e reajustes. Então, nós temos aí tanto de economistas, 3 vagas, e perfil de engenharia civil, as 7 vagas de engenharia civil, 1 de engenharia elétrica e 2 de engenharia sanitária. Isso para os 22 analistas reguladores. O salário inicial é R$8.288 e a taxa de inscrição R$130. Aí nós temos um técnico administrativo, que o salário é R$3.700 inicial, sempre lembrando que pode crescer até cerca de 2,5 vezes durante sua carreira. E é R$90 para esse de nível médio.
que é o técnico administrativo. Também temos inspetores reguladores, que é 30. Nós nunca tivemos inspetores reguladores próprios da AGER. Nós tivemos uma importante contribuição da Sinfra na época, que não era a Sinfra que se chamava, com a cedência de algumas pessoas para fazerem o papel de inspetores reguladores. Fizeram bem, mas são pessoas que já têm uma idade, já estão praticamente aposentados, estão voltando para a sua origem e podendo se aposentar e curtir um pouco também a vida deles, que eles já fizeram por merecer, né? Poder se aposentar e curtir um pouco a família. E contribuir grandemente com a AGER. Mas daí vem finalmente ter fiscais próprios da AGER e vamos ter 30 fiscais que vão poder performar e continuar ao longo do tempo. Então esse é o salário, é 3.700 e o valor é R$80 de inscrição. Tá certo. E por falar em fiscalização, presidente, infelizmente alguns acidentes com ônibus têm acontecido, né? Recentemente um outro com 7 óbitos, uma pessoa está internada em estado grave. E a gente sabe que uma das atribuições da AGE é a fiscalização. O senhor atribui esses acidentes a uma imprudência ou a AGE está preocupada também aí com a condição desses ônibus, se está sendo respeitado algumas regras da legislação, como por exemplo o descanso dos motoristas? Nós temos tratado isso com uma abrangência muito grande. Nós temos várias situações de regulação e fiscalização que são preventivas. Entre elas, nós cumprimos a exigência legal e cobramos que seja cumprido de que os ônibus sejam inspecionados e nessa inspeção de segurança é estabelecido critérios, inclusive de frenagem, né? Quando freia, quanto tempo leva para, quantos metros ele desloca para que de fato ele pare. Todos esses testes muito bem feitos por empresas homologadas tecnicamente capazes, que a Monitor e a Setas hoje que estão homologadas na AGER. Para além disso, ele tem validade de 1 ano, a gente também tem o seguro obrigatório que exige e também o registro na AGER. Não é suficiente isso e a gente não está acomodado com isso porque preocupa. Nós não queremos de forma alguma, é um tema sensível, né? Infelizmente, acidentes estão ocorrendo muito no Mato Grosso pelo excesso de caminhões nas rodovias. Depois nós vamos falar de algo importante, que é quando vem a ferrovia. Vai tirar muitos caminhões e principalmente os geminados, né, da rodovia, transferindo para o trem. Isso vai aliviar as rodovias, vai fazer com que a tensão de ultrapassagem diminua. Certamente a senhora viaja e percebe a dificuldade de ultrapassar quando tu pega 3, 4 caminhões enfileirados. Alguns trechos é a rodovia que precisa eventualmente crescer e é o que o governo tem tentado fazer quando ele faz a concessão de pedagiada, é ele não ficar consertando as estradas que já existem, mas abrir novas e adequar as existentes, ou com dupla pista, ou com acostamento, ou naqueles pontos sensíveis ter um espaço para ultrapassagem, que é onde as pessoas ficam tensas. Então tem toda sorte de propósito ocorrendo, de situações ocorrendo. Nós criamos uma Câmara Técnica preocupados com esse número que cresceu, principalmente do final do ano para cá, com o transporte de passageiros. É importante que se diga que não está só na competência da AGER. Alguns dos casos são a nível da NTT, então são interestaduais, mas nem por isso não deixa de nos preocupar. Nós estamos numa Câmara intersetorial e multidisciplinar, com a presença da NTT, com a presença da PRF, com a presença do Batalhão de Trânsito, com a presença da Sinfra, que é poder concedente, e também tem preocupação com os pontos quentes, onde é que pode estar acontecendo, né? São situações de estresse no trânsito. Final do ano, claro que tem a sensação das festas, né? As pessoas eventualmente vão para a estrada com aquele ônibus extra e não está acostumado com o percurso. É uma série de fatores. A AGER concessiola, consegue controlar, ver se a empresa está fazendo a velocidade correta, nos trechos corretos, nos pontos sensíveis. Ela tem avisos, o CCO consegue avisar o motorista por sinal sonoro, se porventura ele querendo ultrapassar, ele pode passar da velocidade programada. Então tem uma série de prevenções. Mas estamos tratando com ampla abrangência, porque não dá para a gente atribuir apenas um caso. Estamos evoluindo, as próprias concessionárias reunimos para conversar um pouco sobre o tema, elas também estão preocupadas em resolver, em entender principalmente, e nós vamos fazer campanhas abrangentes e fiscalizações para além da competência da AGER. Quando a gente fala de interjornada, jornada de trabalho, entra um pouco na parte do trabalho, do Ministério do Trabalho, da Secretaria do Trabalho e Ação Social, mas nós vamos fazer trabalho conjuntos e trabalhar com as forças conjuntas
juntas para fazer fiscalizações mais amplas, para ver se a interjornada está adequada, se a pessoa não está tendo que trabalhar para além de outras situações, inclusive de uso ou não de alguma substância porventura ilícita e abrangendo um pouquinho também para outros transportadores que não sejam só de passageiros. Tudo isso está bastante inicial, mas muito robusto e muito preocupado. Nós estamos envolvendo também, acabamos de oficiar a Deletran para ter dados mais corretos das rodovias, onde está acontecendo mais acidente, porque se acontece um acidente com um caminhão, é provável que ocorra com ônibus, né? Aquele trecho pode estar com uma situação que está provocando um provável acidente. Então, também para trabalhar de maneira preventiva outras situações. Também provocamos o SEST e Senat, que tem a obrigação, dentro do sistema S, de bem treinar os condutores, porque lá nós vimos que tem uma ementa para treinamento para condução de carga, mas não conseguimos encontrar treinamento para a condução de passageiros. Então, a segurança no transporte de passageiros. E a gente vai provocá-los no sentido de estimular algum curso específico para os motoristas nesse sentido. Estamos todos envolvidos, muito preocupados, é um tema latente e sensível. Tá certo. E assim, presidente, a gente sabe que tem um tema que é complexo também, que é a situação aí, que eu gostaria que o senhor posicionasse, a gente se avançou, se terminou os contratos precários em Mato Grosso, né? Se arrastou por muitos anos, foi muito judicializado, a gente sabe que aí foi dividido em mercados. Hoje, todos os mercados estão licitados, não existe mais contrato precário, ou ainda existe? Como que está esse cenário? No ano de 2021, houve uma grande retomada da licitação e concluiu em 2021, só que por força de decisão judicial, por problemas que aconteceram antes, em outras situações, a Justiça, não pela licitação atual, que essas empresas venceram o certame, ela impediu que 6 assinassem o contrato. Nesse certame elas participaram licitamente, corretamente, mas não cabe nós julgarmos, né? A Justiça tem as suas razões e nós tivemos que refazer para 6 empresas. Então hoje nós já temos dos 16 contratos, 10 contratados como concessão, a gente chama contrato definitivo, e 6 permissionários. Permissionário já não é o precário que tinha antigamente, não era aquelas autorizações de 30 anos, 20 anos, precária, né? É sim que ela tem que ser renovada a cada 6 meses, no máximo 1 ano. Tem o bom e o ruim, o bom que tu força a fazer o concurso definitivo, isso é uma exigência do Ministério Público, que não prorroga a mais do que 1 ano. Ao mesmo tempo, para a população é ruim, que toda hora fica trocando aquele ônibus e às vezes ela diz, puxa vida, quem que vai me transportar? Ela perde esse vínculo de relacionamento. E para nós também, como reguladores e fiscalizadores, nem bem a empresa está entrando, começou a se conformar, ela está saindo, né? Então, venceu-se as etapas de licitação final. Infelizmente, vão ter um deserto desses 6 ainda, não teve procura. Então vai continuar em aberto. Vamos ter apenas um trecho que vai ter permissionário, mas não precário, já é contratado de uma maneira mais correta do que a precariedade extrema. Então, a permissionária é uma forma de contratar com chamamento. Está em qual região, mais ou menos? É Cáceres que vai ficar um dos trechos aguardando uma nova licitação para ficar o definitivo, que a gente fala que é o contrato de cerca de 20 anos, que vai performar melhor, porque a empresa vai trabalhar melhor para atender melhor a população, porque ela tem interesse nesses 20 anos. Mas aquele cenário, presidente, de às vezes até ônibus pegar fogo, a gente às vezes entrava no ônibus, tinha buraco no ônibus, né? Você via a rodovia ali, isso acabou, né? Mudou muito, a gente tem encontrado, é natural que encontre, né? Que durante uma viagem tem um vidro trincado, uma pedra que saltou, a gente faz as devidas notificações, mas aquela precariedade de poltrona quebrada diminuiu muito, não dá para dizer, não tem nada, nós encontramos, né? Na nossa fiscalização encontramos, mas são coisas de rotina, não mais aquelas coisas que absurdas se perpetuavam. Hoje mesmo, eu acompanho um pouco o trabalho dos fiscais, estavam lá mostrando que um elevador para cadeirantes não estava funcionando, né? Então ocorre, são situações de continuidade, por algum problema foi testado e não funcionou, mas aí já é notificado, autuado, a empresa tem um tempo para corrigir, não corrigindo é multada. Tá certo. E recentemente, né, já inaugurou o Centro de Controle Operacional. E aí, pelo que eu estava vendo, vão ser feitos vários monitoramentos de rodovias pedagiadas, né? Vai ajudar muito aí no monitoramento também dessas empresas de ônibus. Queria que você explicasse como que essa tecnologia vai auxiliar, porque a gente sabe que Mato Grosso é muito grande, né? A AGER não tem capacidade aí de técnicos, né? De pessoas para estar em todos os cantos, então a tecnologia tem que ajudar nesse sentido.
A tecnologia nos torna mais simétricos, né? Às vezes a gente, como poder regulador e poder fiscalizador, acaba tendo uma assimetria em relação ao concessionário, às vezes até os órgãos de controle. Com esse advento do CCO, é importante que se diga, Patrícia, que nós, nos últimos anos, nos últimos 3 anos, nós conseguimos dobrar a capacidade regulatória da AGER, avaliada pela CGU. É importante que a população saiba que a CGU, que é um órgão de controle federal, junto com a UNOPS, que é uma organização de projetos da ONU, elegeu a AGER como modelo de agência estadual para o crescimento da capacidade regulatória das agências. Isso para nós é muito bom e nos orgulha. Temos participado de vários eventos de apresentação da nossa performance de crescimento e esse CCO faz parte desse crescimento porque nós fomos avaliados em final de 2019, novembro de 2019, com critérios. A agência é importante colocar que ela é universal. Ela não é uma criação do brasileiro, né? Ela é universal, onde que se tem a atração do dinheiro privado para investir em áreas públicas e ela dá segurança jurídica. Então, avaliado nos critérios universais de agência, que a CGU aplicou com a ajuda da UNOPS, que também é da ONU, né, trouxe os conceitos universais, a gente adquiriu uma nota. Essa nota de 2019 até 2020 dobrou a nossa capacidade regulatória, quer dizer, estamos ficando com mais musculatura, mais capacidade regulatória, e por quesitos que eventualmente a gente nem conhecia, não por demérito, mas porque não tinha vindo para nós critérios universais e uma avaliação independente. Isso tem nos ajudado grandemente a modernizar a agência e trabalhar com segurança na busca da evolução das melhores práticas. Estamos perseguindo práticas, por exemplo, como da ANEEL, que é uma empresa muito madura, muito reconhecida a nível internacional. Ela tem o selo da OCDE, que é um órgão que exige que para entrar na OCDE tenha regulação forte, para justamente validar a questão jurídica e administrativa dos contratos. E nós evoluímos, dobramos a capacidade e eu poderia dizer que desde que a AGER foi fundada, talvez a maior evolução que estamos dando é a fundação do CCO. É claro que ele tem 3 etapas. A primeira etapa é trabalhos iniciais, onde nós estamos recebendo as imagens das rodovias pedagiadas, então por ali podemos controlar muita coisa. A partir daí nós estamos recebendo também o sinal dos ônibus em movimento. Todos os nossos ônibus têm a obrigação de ter GPS. Então, nós conseguimos encontrá-lo no tempo e no espaço dentro dos 8 mercados. A mesma senha que o usuário do STCRIP, que é o nosso concessionário, ele tem a obrigação de nos passar e nós temos a mesma informação em tempo real. Então, nós conseguimos prover informação útil nesse primeiro momento, que se alguém, por exemplo, ligar para a nossa ouvidoria, vai poder encontrar um dado instantâneo, se o ônibus passou ou não passou, se ele perdeu, onde o ônibus está, eventualmente ele quer perseguir, né, e tomar ou não, né, fica a critério dele, mas consegue prover mais informações. Para o futuro, o que se espera? Nós evoluímos numa segunda etapa, onde que os dados começam a transitar. Então, nós temos dentro da AGER o previsto, os lugares que os ônibus têm que atender e os horários. E nós vamos poder ver o previsto e realizado. No final, nós vamos conseguir prover uma performance, que é um ranking dos concessionários, dos 16 concessionários, as melhores performances, seja operacional, segurança, inclusive de avaliação. Nós vamos ter pesquisa de qualidade e ele vai compor esse cenário de ranking que a gente chama de regulação responsiva, que a gente consegue prover antecipadamente sugestões de melhoria ao provedor e ele não adequando, por exemplo, se está sempre atrasando 1 hora por alguma situação de modificação de percurso, a gente pode prover que ele ajuste. Ele não ajustando, a gente pode começar a multar e pesar o braço do Estado. Mas a gente pode, de forma responsiva, fazer o sistema crescer e ser adequado para a população. E, para além disso, no futuro, a gente tem uma visão de futuro e vai começar pela STCRIP, depois pode ir para a rodovia, de prover esse sinal para a população. Do mesmo modo, quando você pede um carro de aplicativo, que você consegue saber em quantos minutos vai estar em sua residência e acompanha ele, a população vai poder... Por que não pode ser agora? Porque nós temos que deixar de forma correta e padronizada a apresentação. Cada empresa tem uma forma de apresentação. Então, a AGER tem que trazer essa informação, tratá-la e deixar da mesma forma para o usuário, senão ele não vai conseguir entender a informação. Então, para ele poder pesquisar o seu... Regular os sistemas, né? Organizar ali de forma que fique uniforme. Buscar facilmente e entender facilmente o dado apresentado para ele, né? Então,
Então ele conseguir localizar seu ônibus e poder ver onde está, por exemplo. Ele pode daí ver se ele pode ir mais rápido, se ele está buscando alguém no terminal rodoviário, um familiar que está chegando. Ele pode ver se o ônibus já chegou, está próximo, ou ainda vai demorar, ele pode ir mais devagar, ou ter que acelerar um pouco. Da mesma forma, quem está no terminal vai poder planejar se ele pode fazer uma refeição, se ele não pode, se ele já tem que ir para a parte de embarque. E também no semi-urbano ou na questão urbana, que nós estamos falando de Várzea Grande e Cuiabá, uma mulher, uma jovem que sai muito cedo de casa e num lugar mais ermo, ela vai poder sair mais justo no tempo. Conforme o ônibus está chegando, ela vai acompanhando e ela pode chegar. Isso tudo a gente pensa em colocar no MT Cidadão, que é um celular, fácil acesso e claro que nós temos que, para isso, evoluir para esse segundo nível. O caminho é a tecnologia, não tem jeito, né, presidente? Isso. E aí eu queria, o senhor até pincelou aí falando da ferrovia, né? A ferrovia é algo muito aguardado, a gente já sabe que avançou com a chegada em Rondonópolis, o cenário melhorou em relação a essa questão do tráfego mesmo de caminhões, mas principalmente essa região do Médio Norte ali, vindo de Sinop para cá, é muito caminhão, é muito acidente. Já ganhamos o título de rodovia da morte, porque infelizmente a duplicação também não saiu. Como que está a questão da ferrovia, né? A AGER está acompanhando isso, está dentro do cronograma, como que está? A ferrovia, ela partiu, né? Uma coisa importante, é muito importante que a população entenda a forma que ela foi feita. É uma autorização, é um formato, existem 3 formas de delegar. Autorizar, permissão ou concessão. Quando tu faz concessão, eu confesso que quando entrei no serviço público parecia que a concessão sempre era o melhor. Depende do ponto de vista de que lado você está. Do lado da empresa, sempre a concessão pode ser melhor. Porque se ela desequilibrar economicamente, o Estado vai lá e reequilibra. Já uma autorização, nesse caso, é muito vantajosa para o Estado e bota no risco só a empresa. Imagina 12 bilhões de investimento. Se essa empresa não faturasse no final, como é que o Estado ia reequilibrá-la, né? Apesar que ferrovia uma conta ganha, né? Claro, o pessoal deve estar fazendo suas contas e tem seus motivos para assumir esse risco de 12 bilhões que o Estado não tinha no bolso para colocar. Então, uma forma de atrair o investimento de novo, gente do dinheiro privado que vai colocar, e a AGER, para além do acompanhamento da construção, mais à frente, vai acompanhar a forma de ela operar. A primeira preocupação da AGER já foi fazer a resolução do operador independente. Se por acaso ela começar a ficar muito cara, eventualmente uma empresa pode colocar um transporte e competir com ela mesma usando os trilhos. Então essa resolução do operador independente existe e justamente para garantir que não haja um monopólio e no futuro ela exerça essa pressão e dite o preço. Se ela começar a pesar a mão, a AGER vai regular, acompanhar, mas ela também vai poder, já possibilitou essa possibilidade de um investidor prover o seu próprio transporte utilizando os trilhos e pagando um preço justo só de aluguel. Tá certo. Presidente, a gente está chegando com a entrevista ao final, mas eu gostaria de perguntar em relação às rodovias, né, com concessão do Estado. Como que está aí a fiscalização? Tem algum trecho que preocupa? Como que está a análise da AGER em relação a essas concessões? Todos os trechos nos preocupam demais, né? Porque é importante que a gente entenda, quando entenda a concessão, às vezes há uma confusão que se cria e é importante sempre esclarecer. Eu falo muito com a Ascom da AGER, a primeira coisa fala de competências, né? Então nós temos a BR-163, que é a rodovia da morte, bem citada por ti, que ela, de vez em quando, é misturada com as estaduais e ela está precária. Ela está com uma precariedade terrível. Eu mesmo fiquei preso 6 horas, né, na rodovia, indo para o interior fazer o trabalho de regulação, né? Por conta de acidentes que estão ocorrendo pela precariedade da conservação. Não que as estaduais já estejam no patamar que nós desejamos, mas elas certamente não se comparam com esse abandono que está ocorrendo. Tanto é que o Estado está intervindo e está comprando, de forma para agilizar o passo, comprando as cotas da Rota do Oeste para poder prover solução de imediato, que é cerca de 2,8 bilhões de investimento para duplicar e fazer as manutenções necessárias. Com isso não vai vir para a AGER, infelizmente, o controle, porque ela continua sendo BR, isso é importante que se diga, porque o Estado está assumindo o papel de acionista e não o papel de MT. Poderia ter a União transferido
essa rodovia federal para o Estado, porque ela é um patrimônio da União. Esse investimento que a União fez é dela. Mas ela poderia, em algum momento, transferir para o Estado para bem manter, como aconteceram com algumas rodovias dela, se transformam em EMT. As nossas rodovias, é importante entender que ela tem um cronograma. Todas as modelagens para Tareu Capital, ela tem a primeira etapa, que é aquela recuperação inicial, que é o famoso tapa-buraco, sinalização, marcação, recuperação das placas, aquela poda e corte das laterais da rodovia, aquele preparo inicial para ela ficar transitável e a construção da praça de pedágio. Na parte daí, na sequência, o que acontece? Ano após ano, ela tem obrigatoriedade de recuperar o pavimento. Ela vai entregar nos 20 ou 30 anos de concessão melhorado para o Estado. Aquele patrimônio do Estado vai ter que ser entregue melhorado. Nós temos alguns modelos que não são tanto assim, que é os associativos, que não têm essa obrigatoriedade de melhorar, mas a maioria delas, principalmente essas últimas que foram licitadas na B3, ela tem que durante o ano fazer obras de recuperação do pavimento para o estado da arte. Então ela vai nas camadas profundas, tira vícios de obra, defeitos, se tinha um banhado, algo que toda hora abre o buraco ali porque tem um problema na parte inferior, ela tem que ir lá e resolver isso e ela resolve. Ao longo do tempo ela vai entregar essa camada recuperada. Então são X quilômetros por ano durante, na média de 3 anos a 7 anos nós temos no estado, ela tem que recuperar todo o pavimento. A partir daí ela tem que manter. Recuperou, ela tem que manter, porque sempre vai aparecer buraco, vai aparecer menos quando tu recupera para a camada original. É importante que se diga que a partir do 3º, 4º ano começam as obras de melhoria, algumas obras de melhoria previstas, que é onde a população ofere os ganhos com isso, as passarelas, os acostamentos, as rotatórias das entradas de cidades, geralmente do 3º até o 7º, 8º anos, as obras de melhoria. Se a gente colocasse numa modelagem, quando falo a gente, é a Cinfra, tá, que é o poder concedente, não teria dinheiro suficiente para investir, teria, mas ficava inviável porque teria que pagar no preço, teria que ter um retorno para a empresa, ela botaria muito dinheiro de início e ficava inviável a tarifa. Então esse equilíbrio das obras e os benefícios com o custo-benefício é trabalhado na modelagem. E no final se cria, ela é licitada, várias empresas participam sabendo daqueles critérios e obrigações, e a que vence, ela tem essas obrigações que a GER controla e regula. Mas é importante saber esse cronograma, porque às vezes as pessoas, claro, passou a licitação, a audiência pública, mas na sequência o prefeito já quer rotatória. Ele sabe que dá ali 3 anos, né? E ele poderia fazê-lo e eventualmente entrar em negociação com a rodovia para ela fazer outras coisas. Isso tudo a GER poderia mediar, né? No reequilíbrio que acontece de 4 em 4 anos, 3 em 3 anos. Se fez alguma coisa, se existe, desde que a GER ou o poder concedente autorize, é possível. E também é importante entender que existe uma contribuição social muito grande das concessões, que é pouco falada, que é o ISS. A maioria do ISS tem cidades que estão próximas das rodovias que pagam a sua folha quase que 100% com ISS. É uma economia que está vindo ali, é uma empresa, ela oferece empregos e tem uma contrapartida de ISS. Então imagina, se tu paga a folha dos funcionários com o ISS da rodovia, o dinheiro que sobra pode pôr em escola, pode pôr em outras políticas públicas, que é importante falar também. Tá certo. Obrigada, viu, presidente, pela presença na RDTV. Fantástico, sempre que precisar nos convide, estamos sempre disponíveis, é o nosso dever dar transparência aos nossos atos, fique muito à vontade. Tá certo, obrigada. Então você acompanhou aí muitas informações a respeito de fiscalização aí que preocupa em relação aos ônibus, como está a situação da licitação, você de Cáceres já sabe que ainda vai ter que esperar um pouquinho para terminar de resolver o problema. Falamos de ferrovia e das concessões também em rodovias estaduais. Você assiste esta e outras entrevistas no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima.